O riso no salão da prefeitura era fino e condescendente, o tipo de riso que homens de sapatos caros reservam para aqueles com as mãos sujas de cimento. Marcos, o pedreiro, sentiu o som perfurar sua pele como uma broca fina. Ele não era um homem de palavras, mas de pedra e argamassa. Ele entendia a força silenciosa das fundações, a paciência da rocha. E ele sabia que aquele riso, como uma parede mal construída, não tinha alicerce. O objeto da zombaria era sua mais recente aquisição, comprada no leilão de propriedades abandonadas por R$ 80, o dinheiro que ele havia economizado para o remédio de sua mãe. Era uma casa, ou o fantasma de uma. Um chalé antigo nas encostas da serra, tão engolido pela vegetação que parecia mais uma formação geológica do que uma construção humana. R$ 80 pela ervanária, exclamou Ricardo, um jovem empreiteiro com um sorriso predatório e um relógio de ouro. Ele estava comprando todos os terrenos antigos da cidade para construir condomínios sem alma. Marcos, você não comprou uma casa, comprou um monte de mato com cupim dentro. Vai precisar de um facão, não de uma colher de pedreiro. A plateia riu. Para eles, era o ato final de um homem sonhador e sem tino para os negócios. Mas Marcos via além das trepadeiras que sufocavam as paredes e das raízes que quebravam o alpendre. Ele via a cantaria perfeita da fundação, a forma como as pedras do rio foram encaixadas sem uma gota de cimento visível. Ele via o trabalho de um mestre, um colega de ofício separado dele por um século de tempo. Aquela casa tinha ossos bons. E ele a comprará não como um investimento, mas como um ato de fé em sua própria arte, um tributo silencioso a seu pai, outro pedreiro que passou a vida construindo para os outros e morreu sem nunca ter assentado uma única pedra que pudesse chamar de sua. O caminho para o chalé era uma trilha quase invisível. A natureza havia reclamado o lugar com uma ferocidade silenciosa. Árvores cresciam onde um dia fora um jardim, e uma figueira imensa havia enlaçado a varanda dos fundos com seus braços de madeira. A casa, conhecida na cidade como a Ervanária, pertencera a um recluso, um mestre relojoeiro chamado Sr. Anselmo, que desaparecera sem deixar vestígios 30 anos antes. Nos dias que se seguiram, Marcos travou uma guerra silenciosa contra a vegetação. Com seu facão e sua foice, ele cortou, limpou e revelou. A cada trepadeira que caía, um pedaço da beleza da casa era redescoberto. As paredes de madeira de lei, cinzentas e manchadas, mais sólidas. O telhado de ardósia, coberto de musgo, mas com a maioria das telhas no lugar. E, o mais importante para Marcos, a chaminé de pedra. Era uma obra-prima, uma espiral de pedras de rio perfeitamente encaixadas que se erguia do centro da casa como a espinha dorsal de um gigante adormecido. Era seu santuário. O trabalho físico o libertava do zumbido da cidade, da zombaria, da preocupação com as contas. Ali, havia apenas ele, a pedra e o eco do martelo do homem que construíra aquele lugar. Foi no final da primeira semana que ele encontrou o segredo. A lareira, que dominava a pequena sala principal, era o coração da casa. Marcos passava horas admirando o trabalho, a forma como cada pedra fora escolhida e colocada. Enquanto limpava a fuligem de décadas, ele notou algo estranho. Uma das pedras, na parte de trás da lareira, parecia diferente. Não estava assentada com argamassa, mas encaixada. Ele a empurrou. Ela não se moveu. Mas quando ele bateu nela com o cabo de seu martelo, o som não foi o baque surdo da pedra maciça. Foi um eco oco, ressonante. O coração de Marcos acelerou. Com a ponta de uma talhadeira, ele trabalhou cuidadosamente na fresta ao redor da pedra. Não era cimento, era apenas argila seca. Com um último esforço, a pedra se soltou, revelando uma cavidade escura e profunda dentro da chaminé. O ar que saiu de dentro era frio e cheirava a óleo de máquina e a tempo. Com as mãos trêmulas, ele enfiou o braço na escuridão. Seus dedos tocaram uma caixa de metal fria. Ele a puxou para a luz. Era uma caixa de ferramentas de latão, do tipo que um artesão usaria, pesada e sem fechadura. Ele a abriu. Dentro, sobre um forro de feltro azul escuro, não havia ouro, nem dinheiro. Havia um conjunto de ferramentas que ele nunca vira antes, delicadas e complexas como instrumentos cirúrgicos.
Havia pequenos cilindros de latão, engrenagens minúsculas do tamanho de uma unha, e molas finas como fios de cabelo. E no centro, aninhado em um compartimento especial, estava um objeto que parecia um coração. Um coração mecânico, feito de latão e prata, com tubos finos e engrenagens interligadas que pareciam pulsar com uma vida contida. Ao lado, um diário com capa de couro, com as iniciais OSAO gravadas em ouro. Ele se sentou no chão empoeirado e abriu o diário. A caligrafia era a de um homem obcecado pela perfeição. Era o diário do Sr. Anselmo. E a história que ele contava não era sobre relógios, mas sobre um sonho que beirava a magia. Anselmo não era apenas um relojoeiro, ele era um autômato, um criador de maravilhas mecânicas. O diário narrava sua obra-prima, o trabalho de sua vida, o pássaro cantor. Um autômato em forma de sabiá, em tamanho real, feito de prata e penas de verdade, projetado para não apenas cantar, mas para imitar perfeitamente qualquer melodia que ouvisse, gravando-a em uma série de cilindros de cera e reproduzindo-a com um fole e um sistema de apitos complexos. O coração de latão na caixa era o mecanismo central, o motor da vida mecânica. Mas a história tomou um rumo sombrio. Anselmo havia sido contratado por um colecionador rico e impiedoso da capital, um homem chamado Augusto Aguiar, conhecido por sua obsessão em possuir objetos únicos e por sua crueldade em obtê-los. Quando Anselmo percebeu que Aguiar não via a beleza ou a arte em sua criação, mas apenas um objeto a ser possuído e trancado em um cofre, ele se recusou a entregar o pássaro. Aguiar o ameaçou. O diário se encheu de paranoia e medo. Anselmo sabia que eles viriam por sua criação. Ele desmontou o pássaro, escondendo suas partes mais importantes. A última entrada era um testamento de seu desafio. Ou eles não o terão. A alma de meu pássaro não será aprisionada. O coração e a voz estão seguros na pedra que aquece a casa. O corpo de prata e as asas de liberdade repousam onde os livros dormem. Eles podem me levar, mas nunca terão sua canção. Marcos ficou paralisado. Ele estava segurando o coração de uma maravilha mecânica, o legado de um gênio esquecido. Onde os livros dormem. A velha biblioteca da cidade, abandonada há anos. O corpo do pássaro estava escondido lá. E a família Aguiar, o nome lhe era vagamente familiar, uma família poderosa e reclusa sobre a qual se ouviam apenas sussurros. Enquanto ele olhava para o coração de latão, sentindo as engrenagens minúsculas sob seus dedos, o som de um carro subindo a trilha o fez saltar. Era um carro caro, um sedã de luxo que parecia um animal alienígena naquela paisagem selvagem. Ele parou em frente ao chalé. Ricardo, o empreiteiro, saiu. Mas ele não estava sorrindo ou zombando. Seu rosto estava sério, quase nervoso. Marcos, disse ele, a voz falsamente amigável. Eu estive pensando. Fui injusto com você no leilão. Esta casa, ela tem um valor histórico. Meus investidores e eles têm um interesse especial em artefatos e propriedades do século passado. Eles me autorizaram a fazer uma oferta. Nós compramos o chalé de você. R$ 800. 10 vezes o que você pagou. Apenas para preservar a história. O sangue de Marcos gelou. Investidores. Interesse especial. As palavras do diário de Anselmo ecoaram em sua mente. Eles nunca pararão de procurar. Ricardo não era apenas um empreiteiro local. Ele era um peão. Um caçador de recompensas contratado pela família Aguiar. Eles não sabiam onde o pássaro estava, mas estavam monitorando a propriedade, esperando, por 30 anos, que alguém, um tolo como ele, tropeçasse no primeiro fio da meada. A caçada não havia terminado. E ele, o simples pedreiro, acabará de se tornar a presa. O sorriso de Ricardo era uma ferramenta, tão polida e inadequada para aquele ambiente rústico quanto seus sapatos italianos. Marcos sentiu o peso da oferta. R$ 800. Era mais dinheiro do que ele vira em um ano. Poderia pagar os remédios de sua mãe por meses, comprar comida, talvez até uma motocicleta usada. Era uma corda de salvação jogada para um homem que se afogava. Mas ele viu o anzol escondido na isca.
Viu a fome nos olhos de Ricardo, uma fome que não tinha nada a ver com a preservação da história. Ele olhou ao redor, para as paredes que ele havia começado a limpar, para a lareira de pedra que era um testamento de uma arte esquecida. Ele pensou em seu pai, em suas mãos grossas e calejadas, na poeira de cimento em suas sobrancelhas, no orgulho silencioso que ele tinha em cada junta perfeita, em cada parede que se erguia reta e forte. Vender aquele lugar agora seria trair não apenas o segredo de Anselmo, mas o espírito de seu próprio ofício. Agradeço a oferta, Ricardo, disse Marcos, a voz calma, escolhendo as palavras com o cuidado de quem assenta uma pedra de fundação. Mas não é pelo dinheiro. Este lugar, e ele falou comigo. É a primeira coisa que eu posso chamar de minha. Quero ver se consigo trazê-lo de volta à vida. É uma questão de honra. De pedreiro para pedreiro. Ele sabia que a última frase era um pequeno insulto, uma forma de destacar a diferença entre o trabalho de suas mãos e o trabalho de Ricardo, que consistia em assinar cheques e operar tratores. A máscara de amabilidade de Ricardo vacilou, revelando uma breve centelha de irritação. Ele não estava acostumado a ser contrariado, especialmente por alguém que ele considerava um Zé Ninguém. Honra, repetiu Ricardo, com um riso abafado. Honra não paga as contas, Marcos. Pense bem. A oferta fica de pé até o final da semana. Depois disso, meus investidores podem perder o interesse. E você não vai querer que eles percam o interesse. A ameaça velada pairou no ar. Ricardo se virou e foi embora, o carro de luxo manobrando desajeitadamente na trilha de terra, um animal de cativeiro perdido na selva. Marcos sabia que havia acabado de recusar a paz e declarado uma guerra silenciosa. Ele estava sendo vigiado. Cada movimento seu seria relatado. E a menção de um investidor só confirmava o que o diário de Anselmo temia, e a caçada da família Aguiar nunca havia terminado. Ele precisava de ajuda. A pista do diário era sua única vantagem, asterisco, o corpo de prata e as asas de liberdade repousam onde os livros dormem, asterisco. A velha biblioteca municipal. Era um prédio de pedra no centro da cidade, fechado há mais de uma década, suas portas e janelas vedadas com tábuas, seu acervo entregue ao mofo e ao esquecimento. Como entrar? E, mesmo que entrasse, como encontraria um objeto escondido em um mar de livros em decomposição? Ele precisava de alguém que conhecesse aquele lugar, não como ele era agora, mas como fora um dia. Alguém que conhecesse seus segredos. Sua mente se voltou para Dona Elvira, a antiga bibliotecária da cidade. Uma mulher pequena e enérgica, agora com quase 80 anos, que vivia em uma pequena casa abarrotada de livros, a guardiã não oficial da memória de Serra Azul. Ela era uma das poucas pessoas na cidade que nunca o tratara com pena ou desprezo, mas com um respeito quieto. Ele a encontrou em seu jardim, cuidando de suas rosas com a mesma atenção que um dia dedicou às suas fichas de catálogo. Ele contou sua história, a princípio de forma hesitante, sentindo a loucura de suas próprias palavras. Mas quando ele tirou o coração de latão de sua bolsa e o colocou na mão dela, a expressão de Dona Elvira mudou. Seus olhos, turvos pela idade, se aguçaram com uma clareza surpreendente. Anselmo, e ela sussurrou, os dedos traçando as engrenagens delicadas. Eu sabia. Eu sempre soube que ele não era apenas um relojoeiro. Dona Elvira o convidou para entrar. Em sua sala de estar, que cheirava a papel velho e chá de camomila, ela contou a ele sobre o Sr. Anselmo que ela conhecera. Um homem gentil e melancólico, que raramente vinha à cidade, mas que, quando o fazia, passava horas na biblioteca, lendo livros sobre engenharia, acústica e, sua grande paixão, ornitologia e o estudo dos pássaros. Ele era um gênio, mas um homem assombrado, disse Elvira. Ele me falou uma vez sobre um cliente poderoso, sobre uma encomenda que se tornou uma maldição. Ele nunca disse o nome, mas falava do medo em seus olhos. E então, um dia, ele simplesmente desapareceu. Quando Marcos mencionou o nome o Aguiar, uma sombra passou pelo rosto de Elvira. Sim, disse ela. Lembro-me do nome. Homens estranhos, da cidade grande, vieram à cidade depois que Anselmo sumiu. Fizeram perguntas. Eles tinham olhos frios. Olhos de caçador.
A aliança foi selada com uma xícara de chá. Dona Elvira não tinha força física, mas tinha a chave mais importante, o conhecimento. E, como ela revelou com um sorriso maroto, ela ainda tinha sua antiga chave mestra da biblioteca. A pressão, no entanto, aumentou. 2 dias depois, Marcos recebeu um telefonema do mestre de obras de um pequeno canteiro onde ele arrumava alguns bicos. Sua voz era apologética. Sinto muito, Marcos. Mas vou ter que te dispensar. Recebi uma ligação da construtora do Ricardo. Eles disseram que se você continuasse trabalhando para mim, meu fornecimento de cimento seria cortado. Eu não posso arriscar. Marcos estava sendo isolado, suas fontes de renda cortadas uma a uma. A oferta de Ricardo não era mais uma opção, era um ultimato. Ele estava sendo espremido. Naquela noite, sob o manto de uma escuridão sem lua, eles agiram. Marcos e Dona Elvira, 2 conspiradores improváveis, pararam diante do prédio fantasmagórico da antiga biblioteca. O ar era pesado com o cheiro de papel em decomposição. Com um rangido que ecoou pela rua silenciosa, a velha chave de Elvira girou na fechadura. O interior era uma tumba de histórias. Montanhas de livros haviam desabado das prateleiras, o chão estava coberto por um tapete de papel mofado. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo som de seus passos e pelo farfalhar de algum pequeno animal perturbado em seu sono. Anselmo nunca esconderia algo simplesmente em uma prateleira, sussurrou Elvira, sua voz ecoando no vasto salão. Ele era um homem de mecanismos, de segredos dentro de segredos. E ele amava os pássaros mais do que tudo. Ela os guiou, com a certeza de quem caminha por sua própria casa, até a seção de História Natural, no 2º andar. As paredes estavam cobertas de estantes que iam do chão ao teto. Milhares de livros. Uma busca impossível. Ornitologia, disse Elvira. Ele passava a maior parte do tempo aqui. Ela passou os dedos finos pelas lombadas dos livros, os títulos quase ilegíveis sob a camada de poeira. Ele era obcecado por um livro em particular. Um tratado antigo sobre a mecânica do canto dos pássaros. Ele dizia que era a sua Bíblia. Ela parou diante de um livro grande, com capa de couro, sem título visível. Com um esforço, ela o puxou da prateleira. Não houve o clique de um mecanismo. Nada aconteceu. A decepção era palpável. Mas então, Marcos, o pedreiro, notou algo que a bibliotecária não notou. Ao remover o livro, um padrão na poeira da prateleira foi quebrado. Havia um contorno quase imperceptível. E a prateleira onde o livro estava não era contínua. Havia uma junta fina. Não é o livro, disse Marcos, o coração acelerado. É o espaço que ele deixa. Ele empurrou a seção da prateleira. Com um gemido baixo de madeira contra madeira, a estante inteira girou para dentro, revelando um pequeno cômodo secreto, não maior que um armário. Eles entraram, à luz de suas lanternas revelando o santuário escondido de Anselmo. Havia uma pequena bancada de trabalho, ferramentas delicadas, e em um pedestal no centro, coberto por um pano de veludo, estava ele. O pássaro cantor. Eles removeram o pano. Era a coisa mais linda que Marcos já vira. Um sabiá de prata polida, em tamanho real, com penas verdadeiras delicadamente inseridas em suas asas. Estava incompleto. Havia uma cavidade aberta em seu peito, no formato exato do coração de latão que Marcos encontrara. Eles o encontraram. O triunfo da descoberta os preencheu, uma luz naquela tumba de poeira. O sentimento durou apenas um instante. Foi quebrado pelo som de um estrondo vindo do andar de baixo. O som pesado e inconfundível da porta da frente da biblioteca sendo arrombada. Seguido pelo som de passos pesados e de várias vozes masculinas ecoando pelo salão principal. Ele tem que estar aqui em cima. Vasculhem tudo. Eles haviam sido seguidos. Ricardo não estava mais jogando o jogo da espera. Ele havia mandado seus cães de caça. Marcos e Elvira estavam presos, no 2º andar de um labirinto de livros em decomposição, com um tesouro mecânico inestimável, e os caçadores haviam acabado de entrar no labirinto.
A poeira de um século, perturbada pelo estrondo, dançou nos feixes de luz das lanternas, parecendo uma galáxia de estrelas mortas. O coração de Marcos martelava contra suas costelas, um ritmo de pânico contra o silêncio súbito que se seguiu ao arrombamento. Ao seu lado, Dona Elvira, frágil como um pássaro de papel, prendeu a respiração, seus olhos arregalados fixos na escuridão do corredor do lado de fora do cômodo secreto. Eles nos seguiram, sussurrou ela, a voz um fio trêmulo. Fique atrás de mim, disse Marcos, o instinto protetor sobrepondo-se ao seu próprio medo. Ele pegou a ferramenta mais próxima de sua bolsa, um martelo de pedreiro pesado, o cabo de madeira familiar e sólido em sua mão suada. Ele não era um lutador, mas conhecia o peso e o equilíbrio de uma ferramenta, a física simples da força. As vozes dos homens ecoaram do andar de baixo, brutais e desprovidas de paciência. Vasculhem tudo. Ricardo disse que ele veio para cá. O velho e o pedreiro. Eles estavam presos. Voltar pelo caminho que vieram era impossível. Marcos varreu o pequeno cômodo com sua lanterna. Paredes de alvenaria sólida, prateleiras empoeiradas, e no centro, sobre o pedestal, o pássaro cantor, sua prata brilhando como um fantasma na escuridão. Era ao mesmo tempo o prêmio deles e a âncora que os afogaria. A janela, disse Marcos, sua voz baixa e urgente. Ele apontou para a parede dos fundos. Atrás de uma estante vazia, ele viu o contorno de uma janela, vedada com tábuas grossas pregadas do lado de fora. Como pedreiro, ele lia as paredes. Ele viu a maneira como a alvenaria mudava, a textura do reboco. Aquela parede era uma adição posterior. O cômodo nem sempre fora sem saída. A janela dos fundos da seção de mapas, confirmou Elvira, a mente ágil trabalhando em meio ao pânico. Dava para uma pequena sacada de ferro. Não é usada há 50 anos. Pode não aguentar nosso peso. É a nossa única chance, disse Marcos. Ele não perdeu tempo. Com o pé de cabra, ele começou a forçar as prateleiras para longe da parede, o som da madeira se arrastando no chão parecendo um trovão no silêncio tenso. Eles ouviram, sibilou Elvira. Passos pesados começaram a subir a escada principal. Marcos trabalhou com uma fúria silenciosa, os músculos de seus braços e costas se contraindo sob a camisa. Ele atacou a alvenaria ao redor da janela, não com força bruta, mas com a precisão de seu ofício, encontrando as juntas fracas, os pontos de menor resistência. Tijolos velhos e argamassa seca caíram no chão com baques surdos. Eles estão no corredor, sussurrou Elvira, os olhos fixos na porta giratória da estante. Com um último esforço, Marcos abriu um buraco grande o suficiente para passar. O ar noturno, frio e com cheiro de chuva, entrou no cômodo mofado. Ele ajudou Elvira a passar primeiro. A pequena sacada de ferro gemeu em protesto, mas se manteve firme. Abaixo, a escuridão de um beco coberto de mato, a 2 andares de altura. A queda era perigosa, mas não necessariamente mortal. Marcos se virou. O pássaro. Ele não podia deixá-lo. Era a única prova, a única chance de expor a verdade, a única herança do Sr. Anselmo. Ele o pegou, envolvendo-o cuidadosamente no pano de veludo. Era desajeitado, pesado. A porta da estante se abriu com um estrondo. A luz de uma lanterna poderosa inundou o cômodo secreto. Um homem corpulento, com o rosto de um bulldog, entrou, seguido por outro. Marcos não hesitou. Ele passou pela abertura, aterrissando na sacada vacilante ao lado de Elvira. O primeiro homem chegou à janela, erguendo uma arma. Não se mexam, ele rosnou. Naquele instante, Elvira, com uma força que desmentia sua aparência frágil, empurrou uma pilha de tijolos soltos que Marcos havia criado. Os tijolos caíram, não sobre os homens, mas sobre a sacada de ferro. O metal antigo, já enfraquecido pela ferrugem e sobrecarregado pelo peso deles, não aguentou. Com um rangido metálico e agonizante, a sacada se soltou da parede. Eles não caíram. Eles deslizaram. A sacada tombou para frente, transformando-se em um trenó improvisado que deslizou pela parede de era espessa que cobria a lateral da biblioteca, o atrito das folhas e dos galhos diminuindo a velocidade de sua queda.
Eles atingiram o chão do beco com um baque surdo, em um emaranhado de ferro retorcido e folhas rasgadas. Doloridos, arranhados, mas milagrosamente inteiros, eles se levantaram. Marcos ainda segurava o pássaro, protegendo-o com o próprio corpo. Acima, da janela quebrada, vieram gritos de fúria. Eles correram. Pelos becos escuros e esquecidos de Serra Azul, guiados pela memória de Elvira de uma cidade que não existia mais. Eles não podiam ir para a casa dela, nem para a de Marcos. Eles eram fugitivos, com um tesouro que não podiam vender e um segredo que poderia matá-los. Eles encontraram refúgio no único lugar que Marcos conseguia pensar que estaria seguro, um lugar de seu próprio mundo, um velho forno de cal abandonado na periferia da cidade, um monstro de tijolo e argamassa esquecido em meio a um matagal. Era frio, úmido e cheirava a cinzas, mas era uma fortaleza. Lá dentro, à luz de uma pequena lanterna, eles finalmente tiveram a chance de examinar seu prêmio. O pássaro de prata estava intacto, suas penas delicadas um pouco amassadas, mas a estrutura sólida. A cavidade em seu peito parecia uma ferida aberta, esperando. O coração, sussurrou Elvira. Junte-os. Com o cuidado de um cirurgião, Marcos tirou o coração de latão de sua bolsa. Ele o encaixou na cavidade do pássaro. As peças se alinharam com uma precisão milimétrica. Houve um clique suave e satisfatório, o som de algo quebrando um silêncio de 30 anos. Eles esperaram, a respiração suspensa, esperando uma melodia, um movimento. Mas o pássaro permaneceu em silêncio, imóvel. A decepção foi um gosto amargo. Mas então, Marcos, com seus dedos de pedreiro acostumados a sentir as texturas e os segredos da matéria, sentiu uma leve vibração. Ele olhou mais de perto. O clique não havia. Apenas conectado ao coração ou havia ativado outro mecanismo. Na base do pedestal de prata do pássaro, uma linha fina que ele não havia notado antes se abriu, revelando uma pequena gaveta secreta. Não havia joias, nem ouro. Dentro, havia um único objeto enrolado, um pedaço de couro fino e flexível, coberto não por palavras, mas por um diagrama incrivelmente detalhado e complexo. Era uma planta baixa. Uma planta baixa que Marcos reconheceu instantaneamente, não da cidade, mas do campo. Era a planta da fundação da Casa Grande do Sr. Valadares, a mesma propriedade onde ele trabalhava como caseiro. Mas o desenho mostrava algo que não deveria estar lá. Sob a adega principal, havia uma série de cômodos e passagens escondidas. Era uma planta para um cofre, um labirinto subterrâneo. E no centro do labirinto, havia um único ponto marcado com o mesmo símbolo que estava gravado na capa do diário de Anselmo, um pássaro em voo. Anselmo não havia apenas construído o pássaro. Ele havia construído o cofre para abrigá-lo, o cofre do qual seu cliente, Augusto Aguiar, o havia enganado. O pássaro não era apenas a obra-prima. Era a chave. O que é isso? Perguntou Elvira, os olhos se esforçando para ver na luz fraca. É um mapa, disse Marcos, a enormidade da descoberta o atingindo. E acho que sei o que a canção do pássaro realmente abre. Enquanto eles olhavam para o mapa, para o labirinto que se escondia bem debaixo do nariz de seu inimigo, a cena mudava para o escritório suntuoso de Ricardo, o empreiteiro. Ele estava ao telefone, o suor brilhando em sua testa, a voz subserviente. Senhor Aguiar, eu juro, nós os tínhamos. Eles escaparam. Mas temos homens por toda a cidade. É questão de tempo. Do outro lado da linha, uma voz velha e fina, frágil como vidro, mas dura como diamante, respondeu. Tempo é um luxo que você não tem mais, Ricardo. Meu pai procurou por aquele pássaro por 30 anos. Eu não vou esperar mais 30 dias. Dobre a recompensa. Contrate quem for preciso. Eu quero o coração de Anselmo e o pássaro que ele construiu. E eu quero o pedreiro que os encontrou. Traga-me a cabeça dele como um bônus. A linha ficou muda. Ricardo olhou para fora da janela, para a cidade adormecida. A caçada não era mais sobre um objeto. Havia se tornado pessoal. Ele não estava mais apenas tentando agradar seus investidores. Ele estava lutando por sua própria vida. E ele sabia que,
para caçar um homem como Marcos, ele precisava usar a isca certa. Ele pegou o telefone novamente e discou um número. Descubram onde a mãe dele mora, disse ele, a voz fria e desprovida de qualquer emoção. A guerra de segredos e mecanismos estava prestes a se tornar uma guerra de sangue. A escuridão do velho forno de cal era um refúgio frágil, um ventre de tijolo e cinzas em um mundo que, de repente, se tornará uma floresta cheia de lobos. A revelação do mapa secreto, da chave que o pássaro representava, não trouxe a euforia da descoberta, mas o peso frio de uma responsabilidade mortal. Eles não eram mais apenas fugitivos, eram os guardiões de um segredo que poderia derrubar um império ou enterrá-los para sempre. A voz do velho Aguiar, filtrada pela tecnologia e pela distância, mas carregada com o veneno de uma vida inteira de crueldade, selou o destino deles. A ordem para Ricardo não era de captura, era de aniquilação. Eles não vão parar, sussurrou Elvira, o rosto pálido sob a luz da lanterna. Para homens como Aguiar, um objeto como o pássaro não é apenas valioso. É uma obsessão. Uma afronta à sua onipotência. Ele destruirá o mundo para possuí-lo. O medo de Marcos, no entanto, não era pelo pássaro. Era por sua mãe. Uma viúva frágil que vivia em uma pequena casa na cidade, cujo único crime fora criar um filho honesto. Ele sabia que Ricardo, agora um animal encurralado lutando por sua própria sobrevivência, não teria escrúpulos. Ele usaria a isca mais óbvia e mais cruel. O plano nasceu daquela certeza aterrorizante. Eles não podiam esperar. Eles não podiam se esconder. Eles tinham que usar a única vantagem que possuíam, o conhecimento. O mapa. Anselmo construiu o cofre, disse Marcos, o cérebro do pedreiro analisando o problema como se fosse uma parede a ser erguida. Ele era um mestre em mecanismos e em pedra. Ele não construiria uma simples porta. Ele construiria uma armadilha. A chave não é apenas para abrir, Elvira. É também para fechar. Para sempre. A teoria era a única esperança deles. Eles tinham que chegar ao cofre antes de Ricardo. Eles tinham que armar a armadilha de Anselmo e usá-la como sua única carta na manga. A infiltração na mansão Valadares, onde Ricardo agora residia como um cão de guarda do Império Aguiar, foi uma obra-prima de ousadia e conhecimento. Elvira, com sua memória enciclopédica da história da cidade, lembrou-se de um antigo aqueduto subterrâneo, construído no século XIX para levar água da serra para Casa Grande, desativado há décadas. Marcos, com seu conhecimento de alvenaria, sabia exatamente onde a entrada estaria, escondida sob a base de uma velha fonte no jardim. Na calada da noite, eles entraram nas entranhas da propriedade inimiga, movendo-se por túneis escuros e úmidos. O mapa de couro os guiou através do labirinto subterrâneo da adega até uma parede que parecia sólida. Mas o mapa mostrava um padrão nos tijolos, um código que apenas o olhar treinado de um pedreiro poderia ver. Usando uma talhadeira, Marcos pressionou 3 tijolos na sequência correta. Com um gemido baixo de pedra contra pedra, uma seção da parede recuou, revelando o cofre de Anselmo. O lugar era uma maravilha e um horror. Uma vasta câmara subterrânea, cheia não de ouro, mas de artefatos roubados de valor incalculável, pinturas de mestres europeus, esculturas romanas, manuscritos medievais. Era o museu secreto da família Aguiar, um testamento de um século de pilhagem. E no centro, em um pedestal de mármore, havia um espaço vazio, esperando pelo pássaro cantor. No pedestal, Marcos encontrou o que procurava, um pequeno painel de latão com uma série de engrenagens expostas. O mecanismo da armadilha de Anselmo. O diário descrevia seu funcionamento, uma vez que o coração do pássaro fosse inserido e girado, um sistema de contrapesos seria ativado. Eles teriam 60 segundos antes que as engrenagens liberassem jatos de um ácido corrosivo, projetado para destruir tudo na sala. Um mecanismo de autodestruição para proteger a beleza do mundo da ganância de um homem. Foi então que o telefone de Marcos tocou. Um número desconhecido. Era Ricardo, a voz tensa e vitoriosa. Sua mãe manda um oi, pedreiro. Ela está um pouco assustada, mas segura. Por enquanto. O jogo acabou. Eu quero o pássaro e o coração. No velho forno de cal, em 1 hora.
Venha sozinho, ou sua mãe pagará o preço por sua teimosia. O momento havia chegado. Vá, Elvira, disse Marcos, a voz fria e determinada. Saia daqui. Leve o mapa e o diário. Entregue-os às autoridades federais, não à polícia local. Conte a eles tudo. E você, meu filho? Perguntou ela, os olhos cheios de lágrimas. Eu tenho uma troca para fazer, disse ele. A cena no velho forno de cal era um impasse tenso sob a luz da lua. Ricardo estava lá com 2 capangas, segurando a mãe de Marcos, uma senhora frágil e aterrorizada. Marcos estava sozinho, segurando o pássaro cantor prateado, o coração de latão em seu bolso. Uma bela máquina, disse Ricardo, os olhos fixos no pássaro. Entregue-o. Primeiro, solte minha mãe, disse Marcos. Ricardo riu. Você não está em posição de negociar. Ele fez um gesto, e um de seus homens pressionou uma faca contra a garganta da mãe de Marcos. Você está errado, disse Marcos, a calma em sua voz desconcertando Ricardo. Eu estou no controle total. Ele tirou o coração de latão do bolso. Eu passei a noite estudando os diários de Anselmo. Ele não era apenas um gênio, era um homem vingativo. Este coração, e ele não apenas dá vida ao pássaro. Ele também atira. Era um blefe, mas um blefe enraizado na verdade da armadilha que ele havia preparado. Você acha que pode me enganar? Rosnou Ricardo. Eu não preciso, disse Marcos. Porque enquanto conversamos, a Polícia Federal, alertada pela bibliotecária que você pensou ser apenas uma velha, está cercando a mansão Valadares. E eles estão prestes a encontrar o museu secreto de roubos de sua família. O jogo acabou para os Aguiar, Ricardo. Mas eu ainda posso decidir como o seu jogo termina. O pânico brilhou nos olhos de Ricardo. Ele olhou para a escuridão, imaginando as sirenes silenciosas, os homens se aproximando. Sua confiança se desfez. Solte-a, gritou ele para seu capanga. A mãe de Marcos foi empurrada para a frente e correu para os braços do filho. Agora, o pássaro, exigiu Ricardo. Marcos colocou o autômato gentilmente no chão. Ele é seu. Enquanto Ricardo e seus homens, distraídos, se moviam para pegar seu prêmio, as luzes ofuscantes de vários carros inundaram a clareira. Não eram a polícia local. Eram os homens de terno de Dona Elvira, uma equipe de segurança profissional que chegará com a velha bibliotecária. Cercados e desarmados, Ricardo e seus capangas foram capturados. A guerra silenciosa de Marcos havia terminado. Um ano depois, o nome Aguiar era sinônimo de desgraça, seu império criminoso desmantelado pela descoberta do cofre. As obras de arte foram devolvidas a seus legítimos lares. Ricardo e os herdeiros Aguiar foram condenados a longas penas de prisão. Marcos não era mais um caseiro. Com a recompensa substancial oferecida pelos museus e governos agradecidos, ele finalmente realizou o sonho de seu pai. Mas ele não construiu uma casa apenas para si. Ele comprou o terreno da antiga biblioteca e, com suas próprias mãos, a reconstruiu, transformando a ruína em um centro comunitário e uma escola de ofícios. Ele ensinava aos jovens da cidade a arte da cantaria, da marcenaria, da restauração, garantindo que as habilidades de homens como seu pai e o Sr. Anselmo nunca mais fossem esquecidas. Sua mãe morava com ele, em uma pequena casa sólida que ele construiu nos fundos da escola, com um jardim cheio de rosas. Na cerimônia de inauguração da nova biblioteca, o salão principal estava lotado. No centro, em um pedestal de vidro, estava o pássaro cantor. Marcos, ao lado de uma sorridente Dona Elvira, aproximou-se. Ele tirou o coração de latão do bolso e, pela última vez, o encaixou no peito do pássaro. Ele deu corda em um pequeno mecanismo escondido sob a asa. E então, o silêncio foi quebrado. Com um suave zumbido de engrenagens, o pássaro prateado ergueu a cabeça, abriu o bico e uma melodia, a mais pura e cristalina que alguém já ouvirá, encheu a sala. Não era uma canção de tristeza ou perda, mas uma canção de beleza redescoberta, de arte libertada de sua prisão. O pedreiro, cujas mãos foram feitas para quebrar e construir pedras, havia, no final, consertado uma história. Ele não encontrou riqueza, mas um propósito.
E ao dar uma voz de volta à criação silenciosa de um gênio esquecido, ele finalmente encontrou a sua própria.